por que você não decide ser um cristão ruim, em vez de ficar tentando ser um cristão bonzinho ou bom? Eu estava aqui estudando recentemente. Eu sou um cara que gosto, né, de ficar estudando ali, pensando sobre questões de negócios, né? Gosto muito de seguir uns caras no YouTube que falam sobre criação de conteúdo, sobre negócios. E é um ambiente que eu consumo bastante. E um desses influenciadores que eu acompanho, né? Na verdade, eu já vi isso de mais de uma pessoa, estava falando sobre essa questão da gente não gostar, né, ou não se permitir ser ruim em alguma coisa antes de ser bom em alguma coisa, né? Enfim, eu fiquei com isso no coração, fiquei com isso na cabeça e queria trazer uma reflexão para vocês aqui do canal, que às vezes nós, na vida cristã também, nós não nos permitimos viver processos, né? Melhorar aos poucos. Então, se a gente pensar na vida cristã, né, muitos de nós temos encarado a vida cristã como um grande sprint, né? Ou seja, uma grande oportunidade de correr, mas não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros, né? A vida cristã é uma maratona, é uma jornada, a jornada do peregrino, a gente vê lá em John Bunyan. Então, a gente está vivendo uma jornada e a gente precisa ter consciência disso, porque se a gente, na verdade, ficar muito obcecado, e é interessante que eu puxei esse exemplo de negócio, tá? Mas eu não quero toda a bagagem de negócio para esse exemplo que a gente está conversando aqui, porque muitas vezes a gente fica muito obcecado por performance. E a gente quer ser bom hoje, ser perfeito hoje, não errar em nada hoje. E então a gente, na verdade, o que acaba acontecendo é que a gente quer buscar a performance cristã, a gente quer um bom desempenho cristão, mas isso acaba tendo como consequência mais intensidade na nossa vida com Deus do que constância. Então, eu me proponho, por exemplo, a jejuar. Então, eu vou lá, eu vou começar a jejuar, vou começar a buscar Deus e eu vou me dedicar verdadeiramente a isso. E aí eu vou para me dedicar realmente a fazer isso. E eu vou lá e aí eu começo jejuando o dia inteiro. E aí uau, espiritual. Mas você faz isso uma semana. Na outra semana, eu dei uma desculpa, tem um aniversário, aí já não faz. E aí na outra semana pode é diferente, e aí a gente fica nessa de buscar às vezes experiências muito intensas que na verdade não se sustentam a longo prazo, sendo que a vida cristã é uma maratona. A vida cristã não é esse vivida só de momentos intensos, né? A vida cristã é muito mais, às vezes, sobre o que acontece aí de segunda a sábado do que sobre o que acontece no domingo. Então a gente, às vezes, perdido nessa questão, perdido nessas questões, a gente se perde, fica frustrado, porque eu vou começar algo em um período e eu vou me dedicar àquilo ali, eu vou me propor a ler mais a palavra, por exemplo, aí no primeiro dia eu leio 10 capítulos, ou eu leio 3 capítulos, e aí no segundo dia eu já não leio nada, e aí no terceiro dia eu já estou desanimado, porque eu li 3 no primeiro dia, no segundo dia eu não li nada, estou atrasado, aí vou ter que ler 6 hoje, aí já não leio nada. E a gente desiste, e a gente se frustra. Por quê? Porque a gente está mais preocupado às vezes em ter uma intensidade na vida com Deus do que ter qualidade na vida com Deus. Então isso exige de nós que nós tenhamos uma postura diferente. Não significa que a gente não tem que ter experiências intensas com Deus, tá? Experiências intensas fazem parte dessa jornada também. Né? Mas o que eu quero transmitir aqui para você, a mensagem desse vídeo, é que santidade nesse processo, né? Deus nos faz justos e nós somos santos já. Mas e essa santidade que ela se mantém e ela progride na nossa vida, ela tem muito mais a ver com constância nas coisas do Senhor do que com falta de pecado em si. Então, às vezes, a gente tá nessa vida de intensidade e aí no outro dia a gente cai em um pecado, né?
E aí a gente desiste por isso. Por quê? Porque aí a gente cai no pecado, aí começa a enrolar, aí se desanima para estar com Deus. E isso vai virando uma bola de neve, que não é para acontecer. Não é para acontecer uma bola de neve nesse sentido. Você às vezes tem que se permitir ser um cristão ruim para que você se torne aos poucos um cristão melhor e mais parecido com Jesus. Quando eu falo que santidade às vezes não tem relação, né, com a questão, tanto com a questão de intensidade, mas com relação à constância, eu não estou te dando, né, um passe livre para que você peque. Não é essa a questão. Mas santidade não é a ausência de pecado, porque pense bem que nós estamos vivendo numa realidade onde a gente está preso, né, nessa questão da carne, né, dos nossos desejos, dos nossos anseios, da nossa realidade caída. E nós, a questão do pecado, a gente vai acabar convivendo com isso pro resto da vida. Significa que eu tenho que pecar intencionalmente aí pro resto da vida, mas quanto mais a gente se aprofunda em Deus, mais a gente vê o quão necessitado a gente ainda é e quão distante de ser parecidos com Jesus nós realmente estamos. Então, santidade aqui não tem a ver também com que pensar, né, ou ter essa percepção de que o que eu fiz hoje é bom. E é interessante isso, né? Porque aí tem isso de que quando a gente está vivendo essa constante de ter intensidade e ter qualidade, né, em vez de constância, né, qualidade a longo prazo, quando a gente está bem com Deus, né, é quando a gente está sem pecado, a gente está lendo a Bíblia e aí Deus está feliz com a gente. E aí Deus fica feliz com a gente, fica feliz comigo. E aí eu tenho liberdade de chegar na igreja, de louvar a Deus, e aí eu tenho aquele momento bom com Deus. Mas quando a gente não tá bem, quando a gente cai em algum pecado, a gente não tem a mesma postura. Quando na verdade, né, eu falei isso no vídeo anterior, né, mas é para Deus que a gente vai quando a gente precisa ser curado do pecado. Então santidade tem muito mais a ver com essa predisposição de eu pecar, me arrepender e voltar para Deus, do que com a ausência de pecado necessariamente. Ficou claro isso? Porque às vezes a gente fica se achando bonzinho demais quando a gente tá numa fase boa. Eu tô numa fase boa, então eu sou um cristão top. Deus tá de boa comigo, Deus tá de bem comigo. Que eu tô bem, tô caminhando tranquilo, tô sem pecado, então Deus tá de bem comigo. Mas aí quando acontece alguma coisa a gente cai, não, aí Deus passa a ser nosso inimigo. Deus passa a ser aquele que a gente evita. Então, meu amigo, você viver uma vida de santidade significa viver uma vida percebendo a cada dia mais o quão miserável você é, o quão carente de Deus e dependente de Deus você é. Isso é santidade. Santidade é isso. A gente, né? E aquela parábola do publicano e do fariseu, ela é muito ilustrativa nesse sentido para nós. Porque o publicano está se colocando, né? E colocando as suas obras ali diante de Deus e falando: ó Deus, como eu sou bom. Como eu sou bom, eu dou minha oferta, eu sou um dizimista fiel, eu vou na igreja, eu vou toda reunião, e eu tenho e eu leio tanto, X capítulos da Bíblia, eu jejuo tanto, e a gente fica nesse pensamento, oferece isso para Deus, e a gente acha, pô, Deus está se agradando de mim. Enquanto ao lado tem uma pessoa, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então, tendo consciência disso, o autor dos Hebreus vai nos indicar, né, que a gente pode seguir confiadamente, se achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia ali, em tempo oportuno. Então, nós podemos nos achegar a Deus,
Porque Cristo conquistou isso para nós. Não depende da minha obra, não depende do meu desempenho, mas depende do que Jesus fez. Isso traz paz para o nosso coração. Paz para a gente pecar à vontade? Não. Mas paz de que se a gente pecar, a gente tem um advogado bom e justo junto ao Pai, que não está ali para nos acusar, mas está ali para estender a mão, para nos fazer levantar e para nos fazer mudar de vida. Então, se permitir ser um cristão ruim é se permitir ser aquele cristão perfeito que Jesus fala. Né? Jesus nos diz para sermos, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, para sermos perfeitos como o Pai é perfeito. E a palavra perfeito ali, ela tem essa conotação justamente de perfeição não moral, como a gente tem no sentido latino, no sentido ocidental, de 100%, né? Mas não é essa a ideia. Perfeito ali carrega muito essa visão de sermos maduros na fé. Então, santidade é não sermos infantis. Não sermos infantis na nossa fé, não sermos infantis no nosso pecado. Santidade é vivermos uma vida constante e madura em Deus, sabendo lidar com as dificuldades, sabendo confessar quando é preciso confessar, sabendo se arrepender, mudar de atitude, colocar nossa vida, nossa miserabilidade diante de Deus e não só as nossas boas obras. Então, melhor e mais consciente do seu pecado e mais consciente de quem você é, vai fazer com que você seja, no final das contas, mais parecido com Jesus a cada dia. Meu amigo, não tem chamado melhor que esse. Então, seja um cristão ruim, para que você, aos poucos, seja transformado e seja mais parecido com Jesus. Sobre essa questão de intensidade e qualidade e constância, eu tenho outro vídeo aqui que fala sobre isso. E se você quer ter uma vida mais madura em Deus, quer buscar uma felicidade verdadeira em Deus, você não pode viver de sentimento e de momento. Você precisa viver uma vida de maior constância. E eu falo um pouco mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui. Esse é o abraço que eu deixo da minha casa pra sua. A gente se vê lá, tá? Tamo junto.